Olá, endoguerreiras! Primeira vez tô fazendo uma live aqui no YouTube, então se tiver algum probleminha, me perdoem, tá? Eu tô começando hoje aqui, testando como é que vai ser esse negócio aqui. E hoje a gente vai falar sobre o tratamento da endometriose, né? O tratamento cirúrgico da endometriose. Vamos tirar algumas dúvidas sobre endometriose. E hoje a gente tem um convidado especial, que é o Dr. Marcos Travessa, que ele é especialista, né, em endometriose, e que é duas áreas, que é a ginecologia e a cirurgia geral, e ele fez especialização em laparoscopia, né, a videolaparoscopia. E hoje ele atua com cirurgia ginecológica avançada, né, e recentemente ele foi certificado para atuar com cirurgia robótica. Então a gente também vai tirar essas dúvidas a respeito da cirurgia robótica e esses outros tipos de cirurgias também, tá? E aí eu vou chamar ele aqui para a gente começar a conversar. E aí, doutor Marcos, tudo bem? Olá, Gisele, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigada por ter aceitado fazer a live de novo aqui com a gente, né, para tirar as dúvidas das meninas, porque muitas têm muitas dúvidas sobre os tipos de cirurgias mais adequadas, né, o que fazer, quando é indicado fazer a cirurgia. Então, eu espero que a nossa conversa seja muito produtiva para elas, né, tirar as dúvidas delas. Muito bom, para mim sempre uma honra poder ser convidado aí por você, pelo foco na endometriose. A gente sabe que seu público é o nosso público e a gente acredita que levar informação de qualidade faz parte do tratamento, né? Então, eu admiro muito o seu trabalho, você sabe disso, a gente já conversou sobre isso, e sempre que a gente pode, a gente está às ordens para poder contribuir de alguma forma com um pouquinho que a gente sabe. Que a gente possa levar cada vez mais informações, né, para elas sobre tudo, né, sobre a endometriose. E hoje o assunto que a gente vai tratar é sobre os tipos de cirurgia, não, tratamento cirúrgico, né? Mas antes eu queria começar falando sobre o que é endometriose, né? Porque vai que alguém entrou aqui meio perdida, não sabe o que está acontecendo. Então a gente vai dar uma visão geral sobre o que é endometriose e depois a gente vai entrar no assunto, né, do propriamente dito da live. Sim, na verdade é muito importante, sempre que a gente fala sobre endometriose, a gente fala do conceito da doença. Porque isso implica mais lá na frente a gente deve estar abordando algumas coisas, e um dos mitos que a gente tem muito enraizado na cultura é, por exemplo, se eu fizer esterectomia, se eu fizer retirada do útero, eu estou curada da endometriose. Então, para a gente poder responder essa pergunta de uma forma mais simples, é bom que os pacientes e que as mulheres portadoras entendam qual é o conceito da endometriose, tá? A endometriose nada mais é do que as células do endométrio. As células do endométrio é a camada de células que reveste internamente o útero, tá? Todo mês aquela camada de células ela cresce e caso a mulher não engravide, ela descama e sai em forma de menstruação pelo canal vaginal, tá? Não se sabe quais são os motivos, existem diversas teorias, mas nenhuma delas consegue explicar todos os casos. Essas células do endométrio, elas se implantam fora do útero, elas caem dentro da barriga, tá? E ali elas vão se implantar ou nos ovários, nas trompas, no intestino, no reto, no apêndice, até em locais mais distantes, como pulmão e diafragma. E do mesmo jeito que aquelas células que estão no seu local correto, que é dentro do útero, as células que estão fora do útero, elas também vão responder aos hormônios, tá? E respondendo aos hormônios, elas vão crescer, vão, teoricamente, sangrar, tá? Tudo isso dentro da barriga, porém ela não vai ter um local para onde ser expelido, tá? E daí vem as consequências da doença. Vem as aderências, que são as estruturas, os órgãos, diferentes órgãos colados um no outro, né? A destruição, a inflamação, o processo inflamatório que vem associado ao quadro de endometriose. Tá todo esse processo, isso é bom que os pacientes entendam o conceito para poder a gente conseguir conversar melhor. E a questão das dores também, né? Por que todo mês, na época que eu tô menstruada, por que eu sinto tanta dor? É por causa justamente dessas células que estão em locais errados, né? Entre aspas, locais errados. E aí elas acabam agindo como se elas estivessem do útero, sangrando ali e num canto que causa
no canto errado, então causa inflamação e causa dor, consequentemente, né? Exatamente. E aí o organismo interpreta aquilo como se fosse um local errado, e realmente é um local errado para aquela célula estar. Então o organismo envia algumas células inflamatórias para o local para tentar combater aquelas células que estão no local errado, provoca um processo inflamatório, e toda inflamação vem associado com dor, tá? E aí deixa sequelas, tá? Deixa cicatrizes nos órgãos que estão dentro do abdômen ali, por exemplo, no intestino, as trompas ficam coladas, aderidas, perdem a sua mobilidade, e daí vem as consequências de dificuldade de engravidar, e cada consequência da doença vai depender do processo inflamatório, vai depender do órgão que é acometido, basicamente. Isso. E quais os sintomas mais comuns da endometriose? Então, a gente costuma dizer que é uma doença que tem muitos sintomas, tá? Algumas vezes ela pode não se manifestar, ou seja, pode ser assintomática, tá? Mas a gente costuma dizer que é a doença dos Ds, né? Por que a doença dos Ds? Primeiro, o D da dificuldade de engravidar. A endometriose ela pode se manifestar apenas com um quadro de infertilidade ou dificuldade de engravidar. No momento que essa mulher às vezes ela toma anticoncepcional a vida inteira, não sente nada, tá tudo tranquilo. Ela se casa, suspende o anticoncepcional e aí ela descobre que não consegue engravidar de uma forma tão simples como outras mulheres. E vai investigar qual é a causa, descobre que por ali ela tem um quadro de endometriose. Isso pode acontecer até em 60% dos casos, tá? A dismenorreia é um nome dado, é um nome médico dado à cólica menstrual de forte intensidade, ou seja, todo o ciclo menstrual, essa mulher sente aquela cólica. Quando eu falo de cólica de forte intensidade, é aquela cólica que dificulta ela de ir ao trabalho, dificulta de ir à escola. Muitas vezes ela precisa ir no serviço de emergência para poder tratar a dor com medicação venosa, tá? Essa cólica menstrual que muitas vezes é incapacitante, precisa deixar a mulher acamada, com compressa de água quente, tomando remédio analgésico, que atrapalha as atividades diárias dela, tá? Um outro sintoma bem frequente é a dispareunia, que é a dor na relação sexual. De acordo com a localização dessas lesões, e não é pouco frequente essas lesões estarem nos ligamentos uterosacro ou na região do fórnix vaginal posterior, que é o fundo da vagina. Então, costuma causar um desconforto acentuado durante o ato sexual, principalmente durante o momento da penetração do pênis de forma profunda, tá? Então, a gente já falou de dificuldade de engravidar, dispareunia, dismenorreia. Um outro D é a disquesia. A disquesia, que é a dor para defecar no período da menstruação, né? Muitas mulheres que têm acometimento da endometriose no reto, acometimento intestinal, durante o período que ela sente dor, a cólica menstrual, durante o período que ela está menstruada, ela tem uma dor insuportável para poder defecar, né? E isso pode estar associado ao quadro da endometriose. E por último, os 5Ds, né? A gente está falando dos 5 principais sintomas, mas existem diversos outros sintomas associados. É a disúria, que é a dor a urinar. Algumas vezes a endometriose pode estar, o tecido de endometriose pode estar implantado na bexiga, tá? E ali essa mulher tem todo o desconforto associado ao quadro de urinar no período menstrual. Basicamente são esses os sintomas, porém, alguns outros cenários, isso vai mudar de acordo com o local acometido, tá? Por exemplo, endometriose no diafragma, né? Endometriose no diafragma irrita um nervo que é chamado nervo frênico, que é um nervo que passa no diafragma, e a mulher sente uma dor no período menstrual que irradia para o ombro, né? Então, toda menstruação ela sente uma dor no ombro, principalmente no ombro direito, e ali, quando a gente vai ver, tem uma lesão de endometriose no diafragma. Então, os E a, sintomas... Dica, pode falar. não, eu ia perguntar da dor do nervo ciático. Ela está Sim, relacionada à endometriose aonde exatamente? a dor do nervo ciático, propriamente dita, está associada à endometriose no plexo nervoso lombosacral, tá? Que são os nervos que saem das raízes lombosacrais, lá do sacro, a medula espinhal, a medula que
da onde sai a inervação nossa, né? Então, ela emite alguns ramos lá na altura da região da coluna lombar e sacral, tá? E dali, ela se ramifica e um dos nervos é o ciático, que desce para as pernas. Então, em casos mais avançados, a gente pode ter, sim, a endometriose comprimindo o nervo ciático e as raízes lombosacrais. Então, no caso, a endometriose no nervo ciático, ela está relacionada só à endometriose profunda, ou uma pessoa que tem endometriose superficial pode acabar tendo também lá no nervo ciático? Não, assim, é muito frequente ela estar associada à endometriose profunda, tá? Agora, a dor na coluna, no período menstrual, a dor ali que irradia para as pernas, que muitas mulheres que têm endometriose se queixam, não está necessariamente associada à endometriose no ciático, tá? Ela está associada, sim, à endometriose nos ligamentos uterossacros, que são ligamentos que têm uma inervação. É o local mais frequente de ter endometriose, é nos ligamentos uterossacros. E esse ligamento uterossacro é um ligamento rico em nervos, tá? Então, muitas mulheres, não é pouco frequente que elas se queixarem de toda vez que eu menstruo, eu tenho muita dor na coluna que desce para a região posterior da coxa. Não necessariamente quer dizer um acometimento do ciático, tá? Mas é um sintoma frequente nas portadoras da doença, assim como outros sintomas inflamatórios da doença. Muitas mulheres se queixam que, quando menstrua, sente a barriga muito distendida, acha que tá cheio de gases ou a barriga cresce muito. Isso faz parte dos sintomas genéricos e inflamatórios da doença. Uhum. No caso, como tem a inflamação, né, faz com que a inflamação é como se ela distendesse a barriga, né, no caso, porque tá ali tudo inflamada e tá aquilo ali, aí a barriga acaba ficando um pouco estendida. E tem muitas mulheres que me perguntam o seguinte: ah, Gisele, por que a endometriose engorda, né? Na verdade, não quer dizer que a endometriose engorda, na verdade quer dizer que relacionado tanto ao anticoncepcional, o que eu falo para elas, né, o anticoncepcional pode causar, assim, a questão de retenção de líquido, né? E também a questão da inflamação, que acho que é o ponto principal, é a questão da inflamação, né? Na questão de engordar, né? Na questão da barriga, né? Relacionada à barriga. Exatamente. O que acontece? Existem diversos fatores que promovem essa sensação de aumento de peso, tá? Que nem sempre o aumento de peso está relacionado ao aumento de gordura no corpo, tá? Como você bem falou aí, muitos dos anticoncepcionais, eles estão associados a uma retenção de líquido, tá? Então, a paciente, ela aumenta o peso porque ela está retendo mais líquido no corpo, não necessariamente gordura corporal, tá? Além disso, aquilo que a gente falou sobre as substâncias inflamatórias, são as interleucinas e outras substâncias, elas são substâncias que reduzem a motilidade do intestino, ou seja, o intestino ou o estômago, ele começam a se mover de uma forma mais lenta, mais retardada, tá? E isso promove um acúmulo de gases e líquidos no intestino, promovendo, sim, a distensão abdominal. É isso que ocorre na maioria das vezes. E no período menstrual, associado ao uso de anticoncepcionais, todas essas substâncias são substâncias que retardam a motilidade gastrointestinal como um todo, e aí sim essa mulher tem essa sensação de empachamento, sensação como se estivesse com forma de balão. Uhum. Aí outra coisa que também perguntam muito é a questão do tratamento, né? Quais são os tratamentos mais eficazes, né? Eu descobri endometriose agora, o que eu faço para tratar a endometriose? Pronto, maravilha. Primeiro de tudo é saber, já que a gente sabe dos conceitos, né? A gente sabe que a endometriose é uma doença inflamatória, tá? É uma doença que é hormônio dependente, tá? E o tratamento da endometriose, ele se baseia em diversos pilares. E os pilares são multidisciplinares. Não é só o médico que vai atuar na melhora dos sintomas dessa doença, tá? Ou seja, quando eu falo médico, eu falo não é só o remédio e não é só a cirurgia. A cirurgia e o remédio fazem parte do tratamento, fazem. Quando bem indicados, eles têm uma taxa de melhora sintomática grande. Porém, eles isolados não têm uma boa resposta. Você precisa de um acompanhamento multidisciplinar.
E aí, cada especialidade não médica tem o seu papel fundamental. Como a gente falou aqui da questão hormonal e da questão inflamatória, o papel da nutrição é fundamental, né? A nutrição, com a nutrição, a gente consegue retirar da dieta alguns alimentos que favorecem o estado inflamatório e favorecem a perpetuação desses sintomas inflamatórios. Então, se a gente retira esses alimentos da dieta dessas mulheres, essas mulheres conseguem melhorar dos sintomas. Algumas vezes, eu costumo dizer que algumas vezes a gente pega pacientes que são virgens de tratamento no consultório e a gente solicita que a nutricionista faça um acompanhamento. Muitas vezes, aquela paciente que era cirúrgica por conta da persistência dos sintomas, só com a nutrição e com as outras medidas, ela consegue ter uma melhora dos sintomas e ela, naquele momento, passa a não ser mais um tratamento cirúrgico. Tá? Então, o papel da nutrição eu acho fundamental. O papel do clínico da dor, aquele médico que é especialista em dor, ele ali vai ter alguns artifícios, algumas medidas terapêuticas que vai conseguir otimizar o quadro de dor, principalmente naquelas mulheres que já têm dor crônica, que já têm melhora da dor. Tá? A gente tem a fisioterapia pélvica, que age nas dores associadas ao quadro de endometriose. A mulher com endometriose, por sofrer já bastante tempo com dor, ela começa a ter algumas coisas que a gente chama de cronificação do quadro de dor. E, além disso, outras dores associadas, não só causadas pela lesão. Ela começa a ter contrações musculares da pelve, e essas contrações musculares da pelve também são causa de dor. Tá? E tudo isso, a fisioterapia pélvica vai atuar, fazendo com que essa musculatura pélvica fique relaxada, tá? Diminua o desconforto na hora da relação sexual, ou seja, naquelas pacientes que têm dispareunia, dor na relação sexual, a fisioterapia pélvica atua como um papel fundamental, tá? Então, a gente falou Isso antes, doutor Marcos, isso antes ou depois de fazer a cirurgia, a fisioterapia pélvica mais indicada? Ou depende de cada caso? Eu indico para o paciente antes e depois. Depois da cirurgia, porque ela vai ter um outro papel, porque durante a cirurgia a gente mexe muito na inervação pélvica, e a inervação pélvica promove algumas alterações de retenção urinária, dificuldade do paciente defecar, tudo isso porventura lesões nervosas causadas pela cirurgia, e a fisioterapia pélvica no pós-operatório vai atuar nesse sentido, no sentido de suprir o papel de algumas lesões nervosas, para que aquela função da micção, ou seja, da diurese, né, do ato de urinar, o ato de defecar, retorne o mais precocemente possível à normalidade. Né? Então, a fisioterapia pélvica ela atua nos dois cenários, tanto no cenário pré-operatório quanto no cenário pós-operatório. Certo? A gente já falou de fisioterapia, falou de nutrição, falou de clínico da dor, falou da equipe médica com a prescrição de medicação adequada, com o exercício físico é fundamental, tá? Qualidade do sono é um outro aspecto também muito importante. Quando a gente fala de exercício físico, a gente fala no paciente perder gordura corpórea. Tá? A gente sabe que endometriose é uma doença que é hormônio dependente, ou seja, ela é estimulada pelo estrogênio. Tá? O estrogênio que é um hormônio produzido basicamente nos ovários, porém, perifericamente, ele é produzido na gordura corpórea. Então, quando você consegue diminuir o seu percentual de gordura, você consegue diminuir a produção periférica de estrogênio e, com isso, diminui o que é o alimento da endometriose. Né? Então, são todos esses aspectos envolvidos e no tratamento da doença. Agora, sim, o tratamento mais eficaz é aquele que faz você, especificamente, melhorar o seu sintoma. Ou seja, o tratamento, o que eu quero dizer com isso? Que o tratamento é individualizado. Tá? Não é uma receita de bolo. O que serve para a Gisele não quer dizer que sirva para Maria, não quer dizer que sirva para a Joana. Cada uma mulher tem sua peculiaridade, tá? E cada uma vai ter uma resposta diferente a uma determinada medicação, a um determinado tipo de tratamento. E assim a gente vai tentando, caso a caso, fazer a melhor fórmula possível.
Exatamente. É o que eu sempre falo para elas ficam dizendo, mas fulano fez o tratamento tal, tomou tal remédio, eu falo assim, mas como diz a mãe, você não é fulana, né? O tratamento ele é individualizado mesmo. A endometriose é diferente em cada mulher. Né? Não é o mesmo padrão, não é a mesma cirurgia sempre. É diferente. Por isso que o tratamento também deve ser diferente. Então, cada organismo é diferente um do outro. Por isso que a sua cirurgia é diferente, o seu tratamento é diferente. Então, tudo é diferente. Então, não adianta você ficar querendo pegar a dieta também, a questão da nutrição, né? Querendo pegar a dieta da amiga que tem endometriose também e fazer, porque não vai funcionar. Para ela é de um jeito, para você é de outro, né? Então é uma coisa assim para a gente bem colocar, bem conscientizar mesmo elas, no sentido de que elas não podem se automedicar, também tem isso, só porque a amiga toma, vai tomar o mesmo comprimido, né? O mesmo remédio. Então saiba que o tratamento é realmente individualizado. Exatamente. Assim, se tem todas as vezes que eu sou convidado para fazer alguma live, todas as vezes que eu sou convidado para falar sobre o tema endometriose, que é algo que me fascina, eu costumo deixar algumas mensagens no final, e essa é uma das mensagens. Assim, o tratamento ele é individualizado. Assim, medicina, infelizmente, é muito diferente de engenharia, que 2 e 2 são 4, tá? Então, na medicina e na endometriose, mais especificamente, a gente deve individualizar muito os tratamentos e tentar levar o que é de melhor para Maria, para Joana e para a Gisele ou para qualquer outro paciente. E não para uma mulher que tem endometriose de forma genérica, porque cada uma responde de uma forma. E aí vem a outra pergunta aqui, quais são os tipos de cirurgias para endometriose? Pronto, falando de tipo de cirurgia, a gente fala sobre, eu acredito que você deve estar querendo que a gente toque nesse assunto, sobre a questão da cirurgia excisional, sobre a cirurgia de cauterização. Uhum. Antigamente, antigamente se fazia como era feito, tá? Primeiro, antigamente, os métodos diagnósticos, ou seja, a ressonância magnética da pelve, o ultrassom para mapeamento da endometriose, ainda não tinham essa acurácia para a detecção da endometriose. Tá? Então, quando os médicos suspeitavam de endometriose, eles indicavam, para tentar descobrir se a paciente tinha endometriose ou não, eles indicavam a laparoscopia diagnóstica, ou seja, faziam a laparoscopia apenas para detectar se a paciente tinha endometriose ou se não tinha. Isso era como era feito antigamente. E naquele Então, momento, só abria a mulher e fechava só para ver se tinha ou não tinha. exatamente, Nossa. abria assim, não chegava a ser aquelas grandes incisões, né? Porque já era laparoscopia, ou seja, ela passava uma câmera dentro da barriga, o paciente tomava anestesia, era submetido a um procedimento cirúrgico apenas com a única finalidade de saber se tinha ou se não tinha a doença, tá? Mas isso era até muito pouco tempo atrás, tá? Até que os métodos diagnósticos, tanto a ressonância da pelve quanto o ultrassom para mapeamento, evoluiu de uma forma tão importante que isso parou de ser feito. Hoje não se tem, hoje em dia não se cabe mais fazer uma laparoscopia com fins diagnósticos. Hoje a laparoscopia Graças a Deus. exatamente. Hoje a laparoscopia ela é feita com fins terapêuticos, ou seja, a gente já sabe que a mulher tem endometriose, tá? E essa mulher que tem endometriose, a gente vai para a laparoscopia para retirar as lesões de endometriose, tá? Assim como, antigamente, se fazia a cauterização dos focos. O que era isso? Muito por conta dessa deficiência dos métodos diagnósticos, nessa laparoscopia diagnóstica, quando a gente entrava para ver se a mulher tinha endometriose, olhava-se lá e via aqueles pontinhos marrons da endometriose. E o que era feito? Pegava aqueles pontinhos marrons e queimava, grosso modo, queimava com bisturi elétrico, tá? Achando-se que só o fato de queimar a pontinha daquelas lesões, aqueles pontinhos marrons, que ali já estava se tratando a doença, tá? E, justamente, volta ao avanço dos métodos diagnósticos, descobriu-se que aqueles pontinhos marrons
eram nódulos que estavam abaixo do peritônio. O peritônio é a camada que reveste o abdômen, tá? E aqueles pontinhos marrons era apenas a ponta do iceberg, ou seja, o que estava se tratando era a ponta do iceberg, só que o iceberg continuava lá embaixo, ou seja, a doença continuava lá, os nódulos de endometriose continuavam lá, tá? E tudo isso foi ser uma evolução. Então, hoje, o que é preconizado é a cirurgia excisional, tá bom? Quando eu falo cirurgia excisional, a gente retira os nódulos de endometriose de uma forma profunda, a gente precisa ter acesso aos espaços pélvicos, a gente lida com estruturas na cirurgia, estruturas nobres como intestino, ureter, nervos, vasos, tudo isso que a gente precisa identificar durante o procedimento cirúrgico para poder retirar o nódulo de uma forma completa, diferente do que era feito antes, né? Então, assim, a cirurgia de cauterização hoje não tem mais cabimento, né? A gente sabe que, por quê? As taxas de recidiva, ou seja, a taxa da doença permanecer e você voltar a ter sintomas são muito altas com a cauterização. Então, descobriu-se que com a excisão, essa taxa, quando a cirurgia é muito bem feita por equipes multidisciplinares, no tratamento completo, as chances da doença persistir ou de voltar à doença gira em torno de 5 a 10%. Né? E naquele tempo girava em torno de 60 a 70%, taxas altíssimas que não tem mais, não tem espaço hoje diante desse cenário que a gente conhece da doença. Mas você acha que ainda tem médicos, não sei, especialistas ou médicos ginecologistas? Porque a gente sabe que alguns ginecologistas acabam fazendo cirurgias, não sendo especialistas em endometriose, acabam fazendo cirurgias, isso já é uma coisa meio que várias de minhas seguidoras já me falaram, né? Que o médico ele não era especialista, acabou fazendo a cirurgia, acabou fazendo cirurgia de cauterização e a endometriose acabou voltando depois. Então, você acha, assim, pelo meio médico, não sei, pelo meio que você convive, que ainda tem muitos médicos fazendo a cirurgia de cauterização, dizendo que é a correta para esses pacientes, ou você acha que a cirurgia de excisão já está bem mais comum, já está bem mais, como é que se diz? Já está bem mais colocado no mercado padrão, né, da cirurgia correta, né, da endometriose. É fato que o tratamento excisional da endometriose está muito difundido, tá? Mas isso difundido no meio de pessoas que têm afinidade pela doença, ou seja, de médicos que se interessam pela doença, tá? E a gente tem esse papel não só de levar informação para os pacientes, mas a gente também leva congressos médicos, trabalhos mostrando qual é o tipo de tratamento ideal, tá? O que existe, assim como em qualquer especialidade, na ginecologia e na cirurgia não é diferente, é algumas pessoas que não receberam o devido treinamento adequado, porque é um treinamento realmente muito, muito duro do ponto de vista de tempo e de dedicação, para se tornar um cirurgião habilitado a tratar endometriose de uma forma completa. Porém, às vezes, por diversas questões, não cabe a mim julgar, eles terminam entrando e se intitulando como cirurgiões que cuidam de endometriose, entende? Então, assim, aqui vai um outro recado, como mensagem final que eu deixo sempre, você procurar realmente times, e quando eu falo time, é time, tá? Não sou eu, Marcos Travessa, só, eu não opero sozinho, eu opero com o meu time, né? Times que sejam especializados, times que sejam focados na doença, times que sejam adequadamente treinados e habilitados para poder tratar da endometriose. Por que a gente fala isso, Gisele? A gente se depara no nosso dia a dia, quando eu falo nosso dia a dia, não só sou eu com o meu time, mas todos os times de especialistas em endometriose do Brasil se deparam com esse cenário, de ter que operar pacientes com 4 vezes operadas, 5 vezes operadas. Eu já cheguei a operar pacientes, esse foi o meu máximo, 12 vezes operadas. Caramba! Isso. Então, assim, operadas das diversas formas possíveis, operadas por laparotomia é o corte convencional, pacientes com... Tipo cesárea, né?
antes fosse tipo cesárea. Na verdade, o corte é do umbigo para baixo mesmo. Caramba, é aquele maior, né? Exatamente, um corte mais longo. Então, a gente se depara com esse cenário no nosso dia a dia, tá? E, assim, o que a gente sabe é que a doença, ela pode recidivar. Quando eu falo recidiva, ela pode, depois de uma cirurgia, ela pode voltar? Pode sim, tá? Só que as taxas são baixas, tá? O que a maior parte das mulheres que, entre aspas, voltam à doença, na verdade, não voltou à doença. A doença persistiu após um tratamento que foi incompleto. Entende o que eu estou falando? No caso, não fez a cirurgia adequada, fez a cirurgia de cauterização, por exemplo, Muito não, não mudou provavelmente. a alimentação, não fez exercício, Sim, sim. né? Simplesmente meio que abandonou ali o tratamento, achou que já tinha feito a cirurgia e já estava tudo bem, e aí, no caso, acaba voltando, né? Exatamente. Então, a não ser algumas situações, por exemplo, a endometriose do ovário, que é uma doença que recorre muito, ou seja, várias vezes pode acontecer de voltar, mas, de modo geral, a gente não tem como explicar uma paciente que foi operada 12 vezes. Então, algo de errado pode ter acontecido. E assim, é, é importante você dizer assim, cada cirurgia, do ponto de vista técnico, cada cirurgia que é feita torna a cirurgia seguinte mais difícil, tá? Do ponto de vista técnico. Então, a cirurgia de endometriose é uma cirurgia delicada por si só. Então, se a gente torna, além da cirurgia de endometriose, acrescenta a esse fator cirurgias múltiplas que a paciente sofreu anteriormente, então isso agrava o cenário, né? Então, assim, uma mensagem que é bom deixar é procure tentar ao máximo ver com quem é a equipe que está lhe operando, se é uma equipe que realmente opera bastante, tem muitos casos, que aquilo ali vai dando experiência ao time, né? Tipo, procurar referências, Isso, ver, confirmar mesmo se é realmente especialista em endometriose, se ele tem um time, né, que ajuda ele lá no tratamento. Então, o que eu sempre falo para elas no mestrado, eu sempre falo, é a questão da pessoa, por exemplo, descobriu que tem endometriose agora, procura um especialista. Primeiro passo é procura um especialista. Não, às vezes muitas meninas falam para mim, Gisele, mas no meu plano não tem especialista. Eu falo, olha, eu digo ainda para você que por mais que você tenha que desembolsar um valor para poder pagar um especialista, compensa mais do que você fazer várias cirurgias com profissionais que não são realmente especialistas em endometriose, e você vai ter um estresse, né, desnecessário, vai fazer várias cirurgias sem necessidade, né? E eu falo, olha, mas eu não tenho dinheiro agora e tal, tal, tal. Eu falo assim, mas tenta tentar, né? No caso, ser realmente consultado com um especialista, fazer a primeira cirurgia direitinho para não precisar passar por tantas cirurgias. Porque imagina um trauma dessa mulher que passou por 12 cirurgias. É muita cirurgia. Eu passei por uma e já fiquei, meu Deus, né? Imagina 12. 12 é muita coisa. exatamente. É assim que procede, é assim que deve ser. Esse é o típico cenário que cabe aquele ditado. Às vezes o barato sai caro. Então, nem sempre você deve procurar obviamente que tem as limitações financeiras que devem sempre ser respeitadas, mas a gente vive num país muito pobre, muito difícil, mas se você tiver o mínimo de condições de procurar algum profissional mais experiente, você conseguir resolver de uma única vez, talvez seja o cenário mais legal, mais adequado e que vai lhe dar melhor qualidade de vida, né? Isso. Aí a outra coisa que a gente podia falar hoje é sobre a cirurgia robótica, né? Como é que funciona a cirurgia? Se já está há muito tempo no mercado, começou agora? Como é que está sendo isso? Pronto, maravilha. Então, a cirurgia robótica é um avanço da cirurgia laparoscópica, tá? Cirurgia laparoscópica que é aquela cirurgia por vida, o que é preconizado quando é indicada a cirurgia para o tratamento cirúrgico da endometriose, a gente indica sempre a cirurgia laparoscópica, tá? E aí vem um avanço da cirurgia laparoscópica, que é a cirurgia robótica, tá? A cirurgia robótica, há muito tempo, chegou nos Estados Unidos. A maior parte das cirurgias são feitas por via robótica nos Estados Unidos.
e se eu não me engano, cerca de 2009 chegou o primeiro robô no Brasil, tá? Ainda ali restrito no Sudeste, tinha muito pouco robô, e já tem um tempo que isso vem se disseminando, já há uns 2, 3 anos, isso vem se disseminando ao longo do Brasil, tá? E chegaram alguns robôs aqui no Norte e Nordeste, tá? E do ano passado, aqui em Salvador, na capital da Bahia, chegou no ano passado, tá? A cirurgia robótica, sem dúvida nenhuma, eu acho que veio para ficar. Na endometriose, ela é... Cada dia eu me sinto mais confortável com a tecnologia robótica, e se eu puder oferecer para qualquer paciente, eu acho que é o que há de melhor para isso, tá? E vou explicar por quê. Sempre que a gente pode comparar a laparoscopia com a cirurgia robótica, a gente, em termos de aumento de visão, a gente consegue uma visão 10 vezes maior na cirurgia robótica do que na laparoscopia. Então, só nisso aí eu já consigo implicar em resultado cirúrgico. Se eu consigo uma visão 10 vezes maior do que na laparoscopia, teoricamente eu consigo ver mais lesões do que na laparoscopia, e eu consigo tirar mais lesões e tratar melhor essa mulher, tá? Quando eu comparo com a laparoscopia, a cirurgia robótica me dá uma visão em 3 dimensões. Eu tenho uma visão tridimensional, diferente da cirurgia laparoscópica, que eu tenho em 2 dimensões. No caso, é como se você estivesse lá dentro, né? Exatamente. A sua visão. Aquelas coisas, aqueles simuladores Disney World, que você entra e parece que você está no filme e tal. Então, parece que o cirurgião está imerso, está dentro da cavidade abdominal daquela mulher, e está ali tocando nas estruturas, vendo nervos, vendo vasos, de uma forma muito mais delicada e precisa, tá? A cirurgia laparoscópica, ela tem uma limitação do movimento dos braços das pinças. As pinças se movem dessa forma, tá? Enquanto na cirurgia robótica, os movimentos são intuitivos, e as pinças, elas têm o movimento imitando, mimetizando o punho humano. Então, ela faz todos esses movimentos de rotação que o punho humano faz, né? Legal. Fora isso, as cirurgias de endometriose, propriamente dita, são cirurgias longas, tá? Que demandam um físico do cirurgião, ao longo do processo cirúrgico, muito grande. E na laparoscopia, eu opero em pé, manipulando as pinças. No robô, eu opero sentado, longe do paciente, sem segurar as pinças. Então, eu consigo terminar o procedimento cirúrgico de uma forma muito mais inteira do que na cirurgia laparoscópica. Sem dúvida nenhuma que isso, obviamente, não é o fator principal, primordial, mas isso, de alguma maneira, principalmente naqueles procedimentos mais longos, termina interferindo de alguma forma, porque o cansaço ele Cansaço. exatamente. Então, assim, cada dia mais a gente tem feito mais cirurgias robóticas, eu tenho dado graças a Deus que a gente tem tido a capacidade de oferecer isso a cada vez mais, de disponibilizar essa tecnologia a mais pacientes, mesmo que ainda de uma forma restrita, menos do que na laparoscopia, mas com certeza a gente é um dos incentivadores e batalhadores para que isso possa ser difundido e disseminado, para cada vez essas mulheres terem mais acessos. Então, a cirurgia robótica lá nos Estados Unidos, por exemplo, já é comum, né? Comum. Você fala. Muito comum. Lá as cirurgias, a maior parte das cirurgias, assim, só para você ter uma ideia, em outras especialidades, aqui a ginecologia no Brasil ainda está engateando em relação à cirurgia robótica, mas, por exemplo, hoje em dia nos hospitais privados, até aqui no Brasil, praticamente não se cabe mais alguém fazer a retirada de próstata por câncer sem ser via robótica. Então, já é padrão ouro, já é algo que é indiscutível, você entende? Então, quando alguém precisa retirar uma próstata nos hospitais privados do Brasil, a tecnologia robótica é utilizada e não se discute. É muito difícil alguém, a não ser que não tenha acesso, pelo menos nos grandes centros, a fazer de uma outra forma. Então, isso foi ao longo do tempo que foi se concretizando esse conceito. Então, em algum momento também, hoje em dia,
Nos Estados Unidos, por exemplo, os procedimentos urológicos já foram primeiro foram os líderes de procedimentos robóticos a serem realizados. Hoje em dia, os procedimentos ginecológicos já superou isso nos Estados Unidos e hoje os procedimentos ginecológicos são os principais a serem realizados por via robótica. Então, a gente consegue fazer retirada do útero por via robótica, a gente consegue fazer, é fenomenal, por exemplo, numa outra situação que não é da endometriose, retirada de miomas com mulheres que desejam preservar o útero, a gente consegue retirar esses miomas de uma forma muito precisa e fechar esse útero, dar ponto nesse útero de uma forma muito mais precisa do que na laparoscopia, e a endometriose também. Né? E a outra coisa que ficou na dúvida é, será que os planos de saúde, eles aceitam a cirurgia robótica ou esse valor tem que ser pago por fora pela paciente? Pronto, como é que é feito hoje, tá? Como qualquer tecnologia nova, existe uma fase de adaptação e de convencimento em relação aos planos de saúde, para que os planos de saúde possam aceitar aquela tecnologia, ver que aquela tecnologia realmente é importante e benéfica, e a seguir eles incluírem no rol de procedimentos dele. Existe uma agência reguladora, assim como a Anatel, que regula a telefonia no Brasil, e outras agências reguladoras, existe a agência reguladora que regula os planos de saúde, que é a Agência Nacional de Saúde, a ANS, provavelmente vocês já devem ter ouvido. Então, os planos de saúde, eles são obrigados a cobrir o que está no rol de procedimentos da ANS, ou seja, a ANS publica uma determinação, incluindo aqueles procedimentos no rol deles, e os planos de saúde são obrigados a seguir o rol da ANS, que é a Agência Reguladora dos Planos de Saúde. Tá? Então, como a tecnologia robótica ainda é algo novo, a ANS ainda não incluiu no rol de procedimentos dos planos de saúde. Então, os planos de saúde eles não são obrigados a cobrir e, obviamente, tudo que eles não são obrigados a fazer, eles não fazem de uma forma que seja economicamente favorável para eles. Viável para eles. Exato. Isso. Então, E a cirurgia robótica, ela é muito cara em relação à cirurgia de excisão total? Por exemplo, se eu sou uma paciente que não tem um plano de saúde, e aí eu me consultei com o especialista, e aí eu tenho que fazer a cirurgia. Em relação à questão de valores, né, a cirurgia robótica, ela é quantos por cento mais cara do que a cirurgia de excisão total hoje? Pronto, vamos lá. Primeiro, a gente vamos tentar explicar um pouquinho que a cirurgia de excisão total, ela pode ser feita por via laparoscópica, por vídeo ou por via robótica, tá? Uhum. Então, na verdade, eu acho que a pergunta fica mais legal. É mesmo, foi eu. Confundi. Quando a gente compara a cirurgia laparoscópica com a cirurgia robótica. Isso. Pronto. Se a gente for nesse cenário, o que acontece? Vamos supor que grande parte dos planos tem acordo em relação à cirurgia laparoscópica. Então, e aí a paciente pagaria apenas uma diferença no valor, que era o acesso à cirurgia robótica. E essa diferença não é nada... E essa diferença não seria nada absurdo. E gira a depender do procedimento, a depender da quantidade de lesões, a depender de quantas equipes entram. É uma diferença aceitável que gira em torno de 5 a 10 mil reais, tá? Em casos muito extremos. Tá? Isso a gente está falando de uma média, só que isso vai depender isso vai depender de diversos outros fatores que a gente precisa analisar de acordo com cada situação. Vamos dar uma olhada aqui agora nos comentários para a gente responder, né? Opa! Deixa eu ver. O primeiro comentário aqui foi da pessoa Cinha. A cirurgia de endometriose profunda pode ser feita junto com a retirada de pólipos? Pronto, se os pólipos forem dentro do útero, eu acho que é o mais provável que ela deve estar se referindo, a gente pode sim fazer a cirurgia de endometriose por laparoscopia e, no mesmo momento, fazer uma esteroscopia para a retirada dos pólipos. Isso é possível, sim. E é bem comum acontecer. Ela também fez essa pergunta que eu achei interessante, que a endometriose profunda intestinal é sempre cirúrgica? Ou acho que ela quis perguntar se é sempre cirúrgica ou se pode ser tratado também
de outra forma, né? Por exemplo, com alimentação, com exercício e tratamento clínico antes da cirurgia, eu creio que seja essa a pergunta. Pronto, isso é uma pergunta muito frequente, tá? Muito frequente, uma pergunta bem bacana, porque muita paciente procura a gente porque encontrou no exame endometriose intestinal, às vezes não sente nada, mas viu lá no exame que tem endometriose no intestino, fica assustada já achando que precisa de cirurgia. Não é assim, tá? Isso vai depender muito do grau de acometimento intestinal, se tem risco daquele intestino obstruir ou não obstruir, tá? E, acima de tudo, da resposta que a paciente está tendo em relação à dor. As outras medidas que não sejam as medidas cirúrgicas, ou seja, se a paciente está adequada do ponto de vista nutricional, se ela está usando a medicação hormonal e está conseguindo ficar bem sem dor, se ela está fazendo atividade física, fisioterapia pélvica, que está sem sintomas e é uma lesão que não tem risco de obstrução intestinal, então a gente pode, se ela não quer engravidar naquele momento, por exemplo, a gente pode tratar clinicamente, não necessariamente vai precisar do tratamento cirúrgico, não. A outra pergunta é da Verônica. Mesmo se a dor descer até os tornozelos, pode ser por conta dos ligamentos útero-sacros? Veja bem, é mais difícil essa dor do ligamento pterosacro descer até o tornozelo. Aí a gente precisa também investigar outras causas, inclusive até do ciático é bem difícil que desça até o tornozelo, tá? O que acontece grande parte das vezes é que a gente, quando a mulher descobre que tem endometriose, também começa a atribuir muitos sintomas de outras doenças à própria endometriose. Então, acho que tudo é endometriose. Então, a gente tem, quando eu alerto nesse sentido, é para a gente alertar que a mulher com endometriose ela pode também ter outras doenças. E a gente nunca deve esquecer disso e ter que investigar outras doenças também, né? Para a gente não começar a atribuir tudo à endometriose e de repente passar batido a alguma outra causa que pode ser maltratada, entre aspas. Isso. Ela tá bem acompanhando hoje, viu? A pessoa assim perguntou se você era de onde? Ele é de Salvador. Ou Salvador. Aí teve a Dulcezinha que respondeu, Salvador, ele me operou, olha, eu não sou paciente. Opa, Desfina, lembro dela, sim. A gente operou ela no hospital da cidade. Lembro dela. Operei um ano, deixa eu ver aqui. Ela falou. Eu operei tem um ano mais, descobri outro foco em outro lugar. Estou fazendo tratamento com medicação para não operar novamente. Oh, isso aí. Se Desce. você melhorando com remédio, não precisa operar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Elas ficaram conversando aqui nos comentários, a pessoalcinha e a Desfina. Ó, outra cliente sua, outra paciente, doutor Ah, Marcos é? Travessa 10, ainda consegue em pouco tempo de live tirar tantas dúvidas com tanta clareza. Olha, Oh, muito bom, Clélia. Legal, bacana. Muito obrigado. outro elogio aqui, já fiz 2 procedimentos cirúrgicos com ele, realmente excelente profissional. Obrigado, só tenho a agradecer. Verônica perguntou, ele pode falar quais planos ele faz cirurgia? Ah, se você atende algum plano, né? Ou é só particular? Atendo, Verônica, atendo alguns planos de saúde com os quais a gente tem alguns acordos para tratar os pacientes com endometriose, tá? A gente faz Bradesco, faz Sul América, faz Saúde Caceb, faz Central Nacional Unimed e alguns outros também. Deixa eu ver essa daqui. Boa noite, tenho 21 anos, faço tratamento com medicamento, porém passo muito mal. Isso é normal? Volto amanhã para a consulta com a Gino. Não é normal, né? Não é normal. Passar muito mal não é normal de forma nenhuma. Ainda bem que você vai voltar amanhã no seu ginecologista para tirar as dúvidas, né? Exato, voltar nela e alinhar, tentar e sempre lembrar que aquilo que o seu tratamento pode ter que conhecer alguma amiga, alguma prima que esteja fazendo o mesmo tratamento que você, esteja bem, isso não quer dizer que você vai ter a mesma resposta, né? Por isso você deve discutir, individualizar junto com a sua ginecologista para que você tenha o melhor para o seu caso.
Isso também até assim, a gente não consegue responder com clareza, porque a gente não sabe como é que tá esse tratamento, o que que você fez, o que você não fez, tem como a gente responder assim, o que que aconteceu, né? Realmente com a sua ginecologista. Tem muitos detalhes, muitas nuances aí que a gente precisava de uma consulta. A Gabriela perguntou, vou fazer cirurgia de cicatriz hipertrófica junto com a laparoscopia, tem problema de estar menstruada? Então, Gabriela, isso vai depender muito da equipe que vai lhe acompanhar, tá bom? Assim, algumas equipes realmente não gostam do paciente esteja menstruado na data da cirurgia, às vezes é bem Pode cômodo, atrapalhar, né, a visualização também. pode atrapalhar a visualização, às vezes a paciente fica muito congesta do ponto de vista de sangue e tal. Então, a gente sempre tem que pesar o custo e o benefício do adiamento da cirurgia. A Tamara disse que está ansiosa para fazer essa cirurgia com você. Ela fez um plano para ser atendida por você, viu, doutor Marcos? Ô, Tamara, que legal, hein? Tomara que a gente possa atender suas expectativas e melhorar sua qualidade de vida. E a Camila fez a cirurgia dia 14 de setembro. Com você. Ô, Camila, muito legal, hein? Esse mês foram. Esse mês eu acho que a gente operou umas 4 Camilas, coincidentemente. Como é que está sendo a cirurgia? Voltou ao normal com a questão da pandemia? Diminuiu a quantidade de mulheres que estão sendo operadas por mês? Como está sendo? Então, na verdade, a gente passou um tempo bem difícil aqui em Salvador, né? E depois baixou bastante a quantidade de Covid e a gente retornou, tá? E como a gente levou um tempo que a gente não operou, a gente ficou com a demanda bem reprimida. Então, agora no retorno, está tendo muito mais cirurgia do que o que tinha antes da pandemia, por incrível que pareça. Acho que essas mulheres ficaram aí na pandemia em casa e prestando muita atenção no sofrimento, e isso terminou piorando bastante os sintomas, e agora a gente tem tido uma demanda muito grande de cirurgia. Então tá meio que ficando normal de novo, né? A questão das cirurgias. Tá, nós estamos passando uma E fase. Isso é muito variável de especialidade para especialidade, tá? Mas na nossa, isso está bem claro agora, tá? Está muito dentro da normalidade já. os atendimentos? Ela tá fazendo atendimento online? Também, a gente faz os atendimentos presenciais, online. Na pandemia, se a pandemia trouxe algum benefício, foi a questão da telemedicina, né? E a telemedicina encurtou muita distância para a gente então a gente terminou recebendo diversos pacientes de outros estados que só conseguiram ter acesso ao nosso trabalho através da telemedicina, que antes não conseguiria, né? E, inclusive, a gente tem operado praticamente todo mês dois, três casos fora da Bahia, fora do estado, né? Então, operamos paciente de Goiás, operamos do Maranhão, operamos do Rio de Janeiro, já operamos do Espírito Santo, tem algumas outras duas aguardando aí também de fora, de Manaus. Então, tudo isso foi um benefício da pandemia, se é que pode se dizer assim, por conta da telemedicina, que encurtou distância e essa pessoa conseguiu ter acesso ao nosso trabalho, que antigamente era difícil. Uhum. A Gabi, não, a pessoa Alcinha está perguntando aqui como é o pós-operatório. Gente, então, o pós-operatório vai depender muito do que a gente vai trabalhar na cirurgia, né? No tipo de cirurgia também, se é robótica. Ah, é uma pergunta legal. Se a cirurgia, o tempo pós-operatório ele é melhor na cirurgia robótica ou na cirurgia de vídeo. laparoscopia? Vídeo, Então, né? a cirurgia laparoscopia, a cirurgia robótica, em termos de pós-operatório, é muito semelhante, tá? A maior diferença da robótica em relação à laparoscopia é durante a cirurgia, no intraoperatório. O pós-operatório, ele é muito semelhante, tá? São duas cirurgias que têm uma recuperação muito rápida. E como é o pós-operatório, assim, o que acontece é que a gente depende do que a gente vai mexer. Por exemplo, se você tem endometriose no intestino, se foi ressecado um segmento do intestino, se foi apenas feito
uma raspagem, como a gente chama, o shaving, se foi mexido só no ovário, se foi mexido em alguma lesão. Então, isso tudo é muito variável e é aí que vai vir a questão do pós-operatório. A Gabi perguntou aqui, na cirurgia de endometriose, pode retirar as lesões da adenomiose? Então, Gabriela, essa é uma das situações mais desafiadoras que a gente encontra nas cirurgias, porque a adenomiose, se for uma lesão de adenomiose focal, ou seja, um adenomioma, por exemplo, um nódulozinho de adenomiose, a gente consegue retirar esse nódulo a depender da localização. Porém, se for uma adenomiose difusa e aquela paciente deseja manter o útero para engravidar, a gente não consegue tratar isso do ponto de vista cirúrgico. A gente retira as lesões de endometriose, porém a adenomiose irá permanecer. Aí a cirurgia profunda intestinal costuma ser demorada? Acho que depende das lesões, né? Exatamente, a resposta é essa. Depende muito das lesões e depende muito do que você considera como demorada, né? E a outra é a Elisângela, só para agradecer por compartilhar seus conhecimentos e tirar muitas dúvidas. Aguardo a cirurgia e confio no Dr. Marcos e sua equipe. Ô, Elisângela, muito bom. Muito obrigado, viu? A gente de pacientes maravilhosos aqui lhe elogiando. Que bom, hein? Estão me elogiando, estão me assistindo, só tenho a agradecer. Mas pronto, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Muito obrigada, doutor Marcos, por compartilhar seus conhecimentos. Que eu faço da voz das meninas a minha, por compartilhar seus conhecimentos com a gente. E queria dizer para elas que essa foi a primeira live, né, desse meu projeto novo, daqui no YouTube. A gente fazer lives mais profundas, conversar sobre assuntos mais profundos, né, por aqui. No Instagram costuma cair muito, estava acostumando também, quando chega uma hora tem que encerrar, então fica aquela ansiedade, né? Aqui a gente está conseguindo tirar dúvidas melhor também, a gente consegue colocar aqui na tela e todo mundo vê o que a gente está respondendo. Eu gostei bastante, primeira vez eu gostei. E já deixo o convite já para uma próxima live aí, nas semanas seguintes, tá bom? Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade, eu sempre apoio o seu trabalho, parabenizo o seu trabalho, e volto a dizer que a gente levar informação faz parte do tratamento. E quero disponibilizar aqui as redes sociais que a gente tem, o Marcos Travesso, o Instagram, a gente tem um canal do YouTube também, onde a gente leva informação através de vídeo, tá? E a gente sempre está acessando as redes sociais, tentando responder os directs na medida do possível, porque a gente acredita realmente que informação de qualidade faz parte de um tratamento adequado, tá? É isso, né? Marcos Travesso? Ficou muito legal, hein? Eu gostei muito do tratamento, hein? Tem esse daqui, tem o da endometriose BA, né? Tem Endometriose Bahia, que é do Centro de Endometriose da Bahia, no qual a gente lidera, lá tem toda a nossa equipe. Endometriose Bahia também. Endometriose BA. Endometriose BA. BA, né? É do Bahia, é de BA. O BA é de Bahia, melhor assim. Tá bom? Pronto. Já sigam o Dr. Marcos. Aí eu vou deixar também na descrição, eu vou editar aqui a descrição depois, para colocar os principais tópicos, né? Para falar também. Para vocês só clicarem e ir lá para o Instagram. Tá bom? Muito obrigada, doutor. Te agradeço, tudo de bom. Até a próxima. Até demais. Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom. Meninas, para finalizar, gostaria de falar com vocês sobre a questão do meu livro. Não podia deixar de falar. Para quem não conhece ainda, eu tenho um livro chamado Entendendo a Endometriose e Como Conviver Melhor com Ela. E nesse livro eu falo sobre tudo que você precisa saber sobre a endometriose. No caso, esse aqui é o básico que você precisa saber, sabe? Se eu pudesse, disponibilizava esse livro para todo mundo ler. Porém, entretanto, eu tenho os custos, né, do livro. E aí eu também tenho esse livro aqui na questão da versão impressa e na versão digital. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser adquirir depois, tá? Quando finalizar aqui a live, que eu não consigo colocar agora. E aí, nesse livro, eu falo sobre a origem da endometriose, os principais sintomas, os tipos de endometriose. Tem um capítulo inteiro falando sobre alimentação também. Eu posso até mostrar aqui um pouquinho do que tem dentro dele, né? Ele é bem ilustrado.
E a linguagem dele também é bem simples e de fácil entendimento, tá? Olha, vou trazer uma ilustração aqui para falar sobre os tipos de endometriose, onde é que cada endometriose se aloja aqui no útero, né? E aí, quem tiver interesse em adquirir, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Já está chegando a segunda remessa do livro. E eu agradeço a vocês por terem acompanhado a gente aqui. E eu vou continuar esse projeto. Cada semana vai ser uma live diferente. Na próxima semana eu estou pretendendo convidar uma seguidora para vir contar a história dela aqui. Então, até para vocês também saberem que vocês não estão sozinhas, que existem várias histórias de mulheres com endometriose que conseguiram superar a endometriose, que conseguiram mudar a alimentação e estão se sentindo muito melhor agora. Então, muito obrigada pela sua participação aqui também. Tá bom? Tchau, tchau.